Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de número 18º do podcast Segurança Online, que hoje conta com a ilustre presença do nosso prezado, queridíssimo e admirado professor Paulo Kramer, uma pessoa que nós já conhecemos aqui, todo mundo em Brasília que tem uma convivência política, uma convivência acadêmica, conhece o professor Paulo Kramer. E hoje nós vamos conversar sobre ações e omissão dos poderes da República em todos os níveis da Federação, União, Estado e município, que interferem na segurança do cidadão e na defesa do seu patrimônio. Mas primeiro nós gostaríamos de já agradecer a presença do professor Paulo Kramer, que a gente sabe que é um homem que tem uma agenda concorridíssima. Pô, já tem algum tempo que está marcado e porque tem que marcar mesmo, senão não tem jeito. E hoje nós estamos aqui, professor, para a gente conversar sobre as influências dessas ações e essas omissões dos três poderes no Brasil na segurança do cidadão. Porque hoje o cidadão está cansado do tecnicismo da segurança, da sociologia. Então, aquela linguagem empolada. Né? Então, hoje a gente quer mostrar para o cidadão comum que nunca viu falar em ciência política, o que é que a ciência política faz para ele enquanto cidadão. É isso aí. Então, eu agradeço e passo a palavra à Vossa Senhoria para suas considerações iniciais, para posteriormente a gente começar o nosso bate-papo. Muito obrigado, Coronel Wellington. É uma satisfação muito grande estar aqui. Como você disse, às vezes a agenda da gente é meio complicada, mas para os amigos e para um objetivo socialmente tão relevante, a gente sempre vai encontrar um tempo. Eu quero dizer aqui para os nossos queridos ouvintes que tudo que eu sei, que é muito pouco, né, sobre segurança pública, eu aprendi com o Coronel Wellington. Coronel Wellington me passou uma lição fundamental. Ele falou assim, ó, Paulo, segurança pública para funcionar, ela depende de um tripé: tecnologia, inteligência e envolvimento comunitário. E gestão. Quer dizer, e a gestão abarcando isso tudo, abarcando esse conjunto aí. Porque, fora isso, o que vai ter é batição de cabeça entre polícia civil, polícia militar, aquele ciúme, né, Wellington, de compartilhar minha base de dados com outro colega. E desintegrar do resto do Estado, da máquina estatal. Exatamente. Porque tudo tem que ser integrado, porque a segurança pública perpassa por todas as atividades do Estado. Não tenha dúvida. Olha, a gente lá na teoria política, a gente aprende com Hobbes, né? Que sem segurança você não tem educação, você não tem comércio, você não tem indústria, você não tem emprego, você não tem nada, né? É isso que está acontecendo. Nós temos áreas aqui no Brasil, regiões, bairros, às vezes cidades inteiras, em que a vida social e econômica está sendo inviabilizada pelo crime, não é? E aí a gente... Nós estamos revivendo a história de Nova York lá do Rudolph Giuliani. Antes do Rudolph Giuliani. E aí a gente fica sempre esperando, né, um Coronel Wellington nos esclarecer o que pode ser feito para a gente sair dessa sinuca de bico, né, Coronel? Informar o cidadão, falar para o cidadão francamente, sem pruridos, sem, como diz um amigo meu, sem arrodeios. Sem arrodeios, exatamente. É isso aí. Sem tangenciar nada. Falar com o cidadão numa linguagem que ele entenda. Esse negócio dessa linguagem jurídica, tecnocrática, às vezes a linguagem acadêmica também é muito rebuscada, então vamos traduzir. Por isso que eu fiz questão que você viesse, porque eu sei da sua capacidade de comunicar falando coisas de altíssimo padrão acadêmico. Obrigado, Wellington. Agora, uma coisa que também me chama muita atenção,
A gente, um pouco antes de começar, estava discutindo aqui as diferenças, né, entre países como Brasil e Estados Unidos e a importância que the rule of law, né, o império da lei tem ali. Outra coisa que você nota, Wellington, e você como homem de grande vivência de Estado e de governo, você já deve ter visto poucas e boas nesse sentido, é que aqui no Brasil, infelizmente, a autoridade às vezes se sente maior do que a instituição. Isso não pode acontecer, né, Wellington? Com certeza. Você nota no discurso da maioria esmagadora dos presidentes dos Estados Unidos a humildade com que eles se referem à instituição da presidência. Quer dizer, a presidência é maior do que eu. O respeito. Então, eu é que tenho que respeitar. Eu não posso fazer o que vem na minha cabeça. Eu não posso agir com arbitrariedade. Eu tenho regras a cumprir, tenho uma instituição a respeitar. Eu acho, Edson, que aos pouquinhos o brasileiro vai despertando para isso. Está vendo por aí tanto desmando, tanto abuso, que eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguir implantar essa consciência. Mas é muito importante que programas como o teu sirvam de catalisadores para isso. Antigamente a gente tinha um problema, porque desde a era da pseudo-redemocratização do Brasil, a gente tem um escopo do viés de esquerda no comando do Brasil todo. Não tenha dúvida. Então, desde aquela época, o PSDB era considerado de direita e nunca foi de direita. Não. Então exatamente. A gente sempre teve essa falta de paradoxo, a falta do contraditório. Exatamente. E uma coisa que aconteceu a partir do governo passado é que o brasileiro começou a entender que existem outras coisas além da esquerda, além dos delírios utópicos da esquerda. Porque, como dizia o nosso acadêmico, o cidadão que até os 21 anos não tenha colocado um pezinho na esquerda, ele foi um homem sem coração. Mas se depois dos 30 ele continuou com o pezinho na esquerda, ele é sem juízo. Sem juízo. Exatamente. Quem exatamente. Foi o Reagan, né? Foi acho que foi o Churchill. Churchill, isso, Churchill, grande estadista. Wellington, o que a gente vê é o seguinte: mesmo com todos os avanços que o governo passado, o governo do presidente Jair Bolsonaro proporcionou, existe aquilo que o Donald Trump e outros chamam de deep state, o estado profundo, aquela tecnocracia que não muda, que está ali sempre, né? E que tem esse viés que você falou, porque veja só, Wellington, a esquerda perdeu a luta armada tem 50 anos. Aí o que ela fez? Ela refluiu para a sala de aula. Gramsciana, a teoria gramsciana. É isso aí. E dali em diante, ela passou a formar sucessivas gerações. Então, olha só, é o futuro juiz, é o futuro promotor, é o futuro coronel da PM, é o futuro general do Exército, entendeu? A gente está vendo essas coisas aí, o resultado dessa doutrinação na prática, com todas as violações de direitos humanos e civis que nós estamos testemunhando. O que me chama a atenção é que quando você desorganiza o culto à lei, desorganiza esse preceito, esse conceito, você gera privilégios, desigualdades de tratamento do Estado perante cidadãos e com a mesma situação. A gente começa a perceber privilégios dos mais abastados em detrimento do cidadão comum. Isso. E a gente vê institucionalizada a impunidade no Brasil. É isso aí. Porque desde a época do pós-Segunda Guerra, que a gente viu o que foi a campanha do americano em popularizar as relações americanas com o Brasil. Boa vizinhança. O pacto, aquele... Roosevelt Vargas, né? A gente viu até produções em quadrinhos. Zé Carioca, Carmen Miranda lá nos Estados Unidos. É isso aí. Todo esforço a gente não entendeu na época que era
uma visão de preocupação do americano Uhum. com aquela postura pro-eixo do Getúlio durante a Segunda Guerra. Exatamente, exatamente. E a gente viu desde aquela época, massificado no submundo do crime lá nos Estados Unidos, Uhum. lá da turma do Al Capone e companhia limitada, da máfia, Nanda Greta, não sei o que mais, lá na Itália, Aham. siciliano, calabrese, aquelas coisas todas, Sim. que quando o cara queria fugir, ficar salvo, vinha para o Brasil. É verdade, é verdade. Então, naquela época, o mundo já percebia que nós não tínhamos essa estrutura de culto à lei Uhum. implantada no Brasil e cultuada. Perfeito. Durante muito tempo, a gente, como a esquerda sempre falou, que não existe... Foucault foi quem criou isso, né? O Michel Foucault. Que o cidadão, ele nasce igual a todos os outros. E a sociedade é quem distorce Sei. aquilo que vem dentro do âmago de cada É a doutrina cidadão. predominante hoje na educação brasileira, Então, é isso aí. Com isso, aconteceu uma leniência de toda a legislação brasileira em relação aos transgressores da lei, em detrimento daqueles que cumprem a lei. Exatamente. Que muitos, a maioria são cidadãos pobres, porque se isso daí fosse verdade, todo pobre seria um transgressor. Não. E não é pelo contrário, verdade. não é Pelo verdade. contrário. São as pessoas que valorizam o império da lei porque justamente sofrem com as consequências da falta do império da lei. Então, criou-se essa questão. Depois, a esquerda, já mais Robustecida. criou a diferença de cidadania. O cidadão instituiu o racismo, tentou instituir. Sim. O Brasil não tinha o racismo estrutural e a era política de governo, as ações afirmativas. Então, se você não tem esse conceito de estruturação, de enraizamento dos preconceitos, você não pode fazer ação afirmativa, porque você termina gerando preconceito. Mas é claro, e parece que é isso que está acontecendo na sociedade brasileira. Então hoje tem o branco com preto, É. os oriundos da floresta, os indígenas, Isso, os povos da floresta. Tem toda sorte. E o Brasil se dividiu em castas minoritárias. É verdade. Então, aquilo que a democracia, você é um homem que sabe isso mais do que qualquer um, desde a área... Locke falava bem isso, né? Sim. Os requisitos da democracia. A igualdade de tratamento do Estado. É claro. Igualdade perante a lei. Exatamente. Então você vê hoje o Brasil dividido em classes privilegiadas. Então você vê que no Brasil as minorias estão invertendo o processo. As minorias estão governando a maioria. E a gente não pode esquecer também, Wellington, o seguinte: não é que no Brasil a gente não tenha tido, que a gente não tenha racismo. A gente precisa entender que é um racismo diferente do americano e que, por isso, para ser combatido, precisa de outras receitas, precisa de outra abordagem. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo que o Paulo Freire estava fazendo a cabeça de todo mundo na escola e tal, veio também a Ford Foundation, a Fundação Ford, com essas ideias de criar lideranças, né, raciais, mas que estão usando o paradigma do racismo americano. O que não existia aqui. Não existe aquilo, quer dizer, além do racismo brasileiro que nós tínhamos, agora nós temos o racismo americano também. Né? Então, em vez de resolver o problema se agravou, meu amigo. É um racismo transgênero. Então é isso aí. E veja só, até mesmo a gente tratar os negros, os descendentes de africanos, como minoria, no Brasil é problemático porque nós somos um país miscigenado. E nós damos valor a isso. É diferente do americano. Como eu falei, é diferente do racismo americano. Então, assim, aqui nós temos a coisa do mulato, da mulata. Do pardo. Não é? Do pardo, né? E eu acho que isso deve ser cada vez mais compreendido e valorizado. Infelizmente, poucos cientistas sociais, com exceção do grande Gilberto Freire, né?
e por outros poucos aí, se abriram para essa ideia, né? De quer dizer, essa coisa da mestiçagem é a nossa riqueza, é a nossa contribuição para o mundo. Diferencial de raça, né? O Wellington, você tem uma vasta experiência internacional, eu tenho menos que você, mas também já andei por aí. A gente, como é que o brasileiro muitas vezes é visto lá? Tem gente que encara o brasileiro de forma ruim, mas eu, por exemplo, e acredito que você também, muitas vezes tem a oportunidade das pessoas se admirarem. Pô, como é que você conversa com todo mundo? Como é que você fala com todo mundo? Como é que você não tem barreira para conversar com as pessoas? Eu falo assim, porque o Brasil é isso. O extremismo judeu e árabe no Brasil não existe. No Brasil não funciona. Vai lá na Tudo 25, termina em futebol. Na 25 de março, o judeu, o comerciante judeu é avalista do comerciante árabe. Né? E vice-versa. Então, agora, isso é uma riqueza, mas, Wellington, como você bem disse, é uma riqueza que está em perigo no Brasil. Está em perigo. Está em perigo. Porque hoje o extremismo está chegando. Eu me lembro na eleição passada, apareceu um cidadão em São Paulo que era simpático do Hezbollah. Simpático. E a comunidade árabe de São Paulo estava trabalhando para elegê-lo parlamentar. Não sei se se elegeu. Sim. Mas hoje você já vê, talvez até seguindo o exemplo do nosso presidente, que o Estado de Israel é mais genocida e mais terrorista que um grupo terrorista Hamas. Eles equiparam. Não, tem gente colocando Israel em par e passo com Hitler, com o nazismo, que é um absurdo total, né? Mas isso aí é uma parte mais introdutória, porque dentro disso que a gente falou, do rule of law, a gente precisa mostrar para o cidadão como é que essa influência política, essa influência ideológica termina desarrumando todo o carro, todo o tecido social brasileiro. Não tenha dúvida. Todo o carro nacional e todo o tecido social. Não tenha dúvida. Então é o seguinte, hoje o Supremo pratica um ativismo, não só o Supremo, vários juízes, várias instâncias, alguns tribunais, que o cidadão, quem é culpado da violência estrutural no Brasil é a própria sociedade e não o marginal em si. Isso aí. Que ele não deve ser punido e sim cuidado. O agente da lei, o policial é um vilão, sempre. Exatamente. A lei está errada. A lei está errada. A lei tem que proteger o vulnerável. E o vulnerável não é a vítima, é o perpetrador, né? Então, isso aí está gerando no Brasil uma impunidade que está ofuscando os nossos valores. Eu me lembro, quando eu era criança, querendo entender o que era o movimento do escotismo lá do Baden-Powell. Isso. O que é que ele quis fazer, o que ele queria fazer, o propósito. Ele queria só formar cidadania. Exatamente. E a gente hoje vê que não existe mais iniciativas desse tipo. Então, hoje, o bem nem sempre prevalece. A gente está vendo exemplo que seguidor da lei pode ser o cara que vai pagar caro por isso. Enquanto o cara que é o meliante, como diz no jargão da polícia, as facções criminosas do crime organizado, são protegidos por instâncias de governo. Sem dúvida, sem dúvida. Então isso está criando esse projeto no subconsciente das crianças, dos adolescentes, que os adolescentes agora entendem que só tem direito. Não tem dever, não tem obrigação. Então eu quero que você, dentro do processo da ciência política, como é que
criou bem isso, estruturou bem isso, e qual é o remédio que a gente pode usar? Wellington, veja só, democracia não é factível, não é viável, se não houver um mínimo de consenso da sociedade sobre os valores fundamentais dessa sociedade. Tá? Quando os doutrinadores sociais, os ideólogos, as escolas, né, os pedagogos, né, insistem em privilegiar as diferenças e os conflitos entre as pessoas, né, esse tecido democrático vai se esgarçando. Quer dizer, não temos nada em comum com o outro. Nós somos uma sociedade dividida em corporações, porque, veja só, o Brasil tem o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto disso, o Estatuto daquilo. Quando nós precisaríamos é ter igualdade perante a lei. Todo mundo. Tá? O que, obviamente, não exclui essa percepção que era o Rui Barbosa, né, que nos ensinava de que a suprema injustiça é tratar igualmente os desiguais. Né? Agora, é importante que pelo menos haja a igualdade perante a lei, e igualdade perante a lei não implica, como você bem falou, só direitos, implica obrigações também. Né? Obrigações também. Então, a gente hoje vê isso tudo muito subvertido. Lá na Universidade de Brasília, onde eu lecionei durante 30 anos, né, o pessoal já chegava com a cabeça feita do ensino médio, do ensino fundamental, da pré-escola. Até que um dia eu resolvi brincar e publiquei aquilo que eu chamo de primeira e única lei de Cramer, que diz o seguinte: quanto mais caro o colégio particular, mais comunista o professor de história. E olha o estrago que isso causa na cabeça desse pessoal. Agora, eu acho, viu, Wellington, que a gente não deve nunca abrir mão da esperança. Né? Nós somos pessoas tementes a Deus, nós acreditamos, nós temos fé, nós acreditamos num amanhã melhor. E eu vejo que... Nossa herança judaica cristã. Exato, forte, né? E eu vejo, viu, Wellington, que cada vez mais, por mais que determinadas autoridades tentem sufocar isso, você nota que cada vez mais tem pessoas pensando assim e perdendo o medo de se expressar. Lei de Newton, reação em contrário. Exatamente, exatamente. Então, isso felizmente está acontecendo no Brasil. Então não é perseguindo e prendendo injustamente pessoas que não estavam nem na esplanada dos ministérios, não estavam nem no Supremo, não estavam no Congresso, não estavam no Palácio do Planalto. Estou me referindo aqui aos incidentes do dia 8 de janeiro. Né? Então, não é cometendo essas injustiças que eles vão conseguir calar essa maré montante da opinião pública, sabe? Porque teve uma coisa, e essa é uma grande diferença, uma diferença positiva para o Bolsonaro, né? Uma grande diferença entre ele e o Lula é que, se de um lado o Lula nunca permitiu que surgisse uma liderança nova, alternativa... O Bolsonaro formou várias. O Bolsonaro formou várias, entendeu? E as pessoas estão por aí, uma nova geração de parlamentares, não é? Nicolas. De políticos. Gustavo Gaia. Exatamente. Então, essas pessoas estão aí e elas estão, digamos assim, têm tanta aceitação porque são representativas, né, dessa sociedade brasileira. E vem do tecido social que antes era a primazia da esquerda, que é das periferias. Exatamente. Então, Paulo, o sentido de injustiça e de impunidade, realmente eu acho que é hoje a grande matriz de violência no Brasil. Sem dúvida. Não tenho dúvida. Porque quando o parlamento deixa de editar leis que expressem a realidade sociológica e antropológica do nosso povo, e está importando, como você falou, o racismo americano. Quer dizer, a lei não está de acordo com o costume. Exatamente. É isso aí. Então, isso gera disfuncionalidade total. Total. A ponto da gente não entender mais
a incredulidade. Sim. E a credulidade, ou no bem ou no mal. Isso aí. E quem sofre é o próprio povo. Porque o político, o dirigente, o agente político, o agente público, eles passam. O povo permanece. Sem dúvida alguma. E tem uma instituição que é essencial para o funcionamento de qualquer sociedade, que é a polícia. E a polícia é o fiel da sociedade, Com certeza. do funcionamento da sociedade. Com certeza. Tem o pacto social e a polícia é apenas o fiel do cumprimento do pacto social. Quando você hoje vê uma campanha, tanto política quanto da mídia, tentando desacreditar a instituição polícia, você está desorganizando mais e mais a sociedade. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Explique para o cidadão como isso está sendo montado, está sendo incutido no dia a dia da nossa sociedade. Olha, isso está presente, como a gente falou aqui, desde as cartilhas escolares até as novelas da televisão, né? Eu acho que falta isso que você acabou de falar, acabou de explicar também, falta para as nossas crianças, quer nas escolas, quer nos meios de comunicação, para os nossos jovens, uma explicação simples e eficaz sobre como funciona uma democracia. A competição pacífica e livre, não é? Entre pessoas que pensam de maneira diferente, né? Os homens inventaram a democracia, o ser humano inventou a democracia para substituir o tacape, para substituir o dedo no olho, o golpe baixo, não é? Código de Hammurabi. Entendeu? Então, assim, são noções básicas, eu não digo nem de política, mas de convivência social, que eu acho que, infelizmente, o nosso sistema educacional está falhando nisso. E por isso que eu vejo com muita tristeza, viu, Edson, quando, por exemplo, instituições que tentam ficar contra essa maré, né? Como, por exemplo, as escolas cívico-militares, serem tão mal compreendidas, serem tão perseguidas, mas veja bem, Edson, o pai e a mãe que tem o filho na escola cívico-militar, né, sabem o valor daquilo e não querem abrir mão daquilo. E hoje, eu estava ali no Senado Federal, na biblioteca, encontrei um velho amigo meu, rapaz humilde, terceirizado da biblioteca, e ele falando com todo orgulho, um filho tinha se formado engenheiro na UNB, e o outro, o menorzinho, estava indo para o Colégio Militar Unidade de Taguatinga. E com orgulho ele falando assim, e eu tenho certeza que com o concurso da família, porque a família, você nota que são pessoas que prestam atenção na educação do filho, né? Com o concurso da família e o aporte dessa disciplina militar, esse menino também, esse seu menorzinho também vai ser um grande homem na vida, não tenha dúvida. Como nós estamos falando, professor, vou lhe chamar de professor, que você é meu professor eterno. Obrigado, meu amigo. Isso que a gente está falando, e o cidadão não entende, é porque o X da questão, o nó gordo da questão. Porque ele deve escolher bem seus parlamentares, para que eles trabalhem na perspectiva do cidadão e na função constitucional dele. Porque ele deve cobrar a escolha pelo chefe do executivo de bons ministros do judiciário, de bons ministros do executivo, e que a gente tenha mecanismos de recall tanto na questão dos políticos quanto na questão dos ministros. Exatamente. Que isso no Brasil não existe. Isso. No parlamentarismo europeu, você tem um voto de desconfiança, derruba todo mundo. É isso. Nós aí. não temos isso aqui. É isso aí. Eu não sou nem a favor do parlamentarismo, nem contra o presidencialismo. Mas a gente deveria ter certos mecanismos de recall, tanto na ação parlamentar, quanto na ação executiva e do judiciário. E do judiciário também. O Edson, depois de uma vida toda sendo presidencialista, o saudoso
Dr. Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, presidente do PMDB, ele se convenceu da necessidade do Brasil mudar o seu regime. Ele dizia o seguinte, o presidencialismo, ele é uma receita de instabilidade a prazo fixo, porque o mandato do presidente tem um prazo para começar e para acabar, né? Já o parlamentarismo é um sistema de estabilidade por tempo indeterminado, porque assim, enquanto aquele governo goza da confiança do parlamento, enquanto aquele parlamento goza da confiança do público, o governo continua. O governo continua. Vira da Espanha agora, né? Entendeu? E assim, fica mais fácil mudar sem provocar crises, porque veja só uma coisa, nós já temos quanto tempo da chamada redemocratização? A cada ciclo eleitoral, nós temos uma crise. Cada eleição de presidente é uma ameaça de crise no Brasil. A bolsa sobe. Vários impeachments. Em menos de 30 anos você teve 2 impeachments, né? Então, quer dizer, alguma coisa está profundamente errada. Eu acho, Wellington, que a gente, não é que isso vai ser uma solução, uma panaceia que vai resolver tudo, mas eu acho que é fundamental para a resolução desse problema que em algum momento a gente convoque uma nova Assembleia Constituinte, né? Porque veja só uma coisa, a Assembleia Constituinte, se for eleita agora ou no futuro próximo, ela vai ter um perfil completamente diferente daquele que ela teve, né? Quer dizer, a sociedade brasileira está despertando para os valores conservadores, liberais, quer dizer, conservador no costumes, liberal em economia, respeito à lei, combate à impunidade. Então, eu tenho esperança, né, de que se um dia vier uma nova Constituição, a gente tenha uma Constituição mais afinada, né, e que haja uma correspondência maior entre a lei e o costume. Porque o grande Montesquieu, francês lá no século XVIII, no Espírito das Leis, ele dizia assim, olha, da mesma forma que o berço das leis são os costumes, o berço dos costumes é a religião. Né? Nós somos um povo profundamente religioso e pluralmente religioso. São várias religiões que nós temos aqui convivendo em paz. A pluralidade religiosa no Brasil é um negócio admirável. É riquíssima, é uma coisa admirável, é riquíssima, né? E veja, o que todas as religiões ensinam, o que é comum entre elas, é justamente o respeito ao próximo, não é? A responsabilidade da família na criação de novos cidadãos, né? Então a gente precisa muito disso, não é? Então a gente está precisando muito disso aí. Isso tudo parte do exercício da política. Não tenha dúvida. Nada numa sociedade existe sem a política. Não tenha dúvida. Então aquele cara que diz assim, eu não quero saber de política, ele está jogando fora o futuro dele. Tá. Ele está jogando fora aquilo que ele tem de mais importante, que é a contribuição dele como cidadão. Não tenha dúvida. Mas ele tem que ter responsabilidade, como ele pode cobrar direitos e vantagens. Porque se ele dá a cota dele, ele tem que exigir a cota dos outros. Sem dúvida, sem dúvida. Então, na segurança pública, que é uma questão de relações sociais intensas e interpessoais intensas, a segurança pública deságua nisso, no processo político. É claro. Então, quanto mais desenvolvido politicamente uma sociedade, melhor são os padrões de segurança da sociedade. Sim. Então, você vê os países nórdicos e os países que hoje já tem até a divisão, né? Nórdicos e escandinavos. Hoje criaram tudo, né? O sul global, né? Que era o antigo mundo subdesenvolvido, né? Então você vê Suécia, Dinamarca e Noruega, sociedades altamente desenvolvidas, que estão sendo vítimas de um processo político patrocinado pela esquerda europeia de imigração quase que obrigatória de pessoas que estão vindo para destruir a própria civilização ocidental.
Então, aquilo que você tinha, digamos, hoje, ainda está bom, é diferente do Brasil, porque eles estão anos-luz na frente. Mas já se apresenta problema nisso aí. Sim, claro. Então, você vê a Suécia hoje já tem problemas seríssimos, a própria Dinamarca, a Holanda. Sim, sim. Né? Então, isso... E tem as reações também. As né? reações. Então, hoje, quanto mais desenvolvimento político, você tem desenvolvimento social, econômico e a segurança da própria sociedade. Não tenho dúvida. Então, eu vejo hoje um grande exemplo Israel, que estão querendo comparar Israel com um grupo terrorista, e é um dos países mais democráticos que eu conheço. Bom, só para você ter uma ideia, é uma sociedade tão aberta que ela cedia a única parada gay do Oriente Médio. Porque nos outros países, o homossexual está na pedrada. Pô. Vai morto, é apedrejado. Não é morto, é apedrejado, né? Agora, o Wellington, tem uma coisa que para nós na ciência política fala muito alto, é o seguinte: a gente aqui no Brasil precisa superar esse sistema eleitoral em que o cidadão vota em quem ele vê e elege quem ele não vê. Isso aí está muito errado. Voto proporcional. Isso aí está muito errado. O voto ele precisa ser circunscrito territorialmente a distritos, né, o voto distrital, para que aquele representante se sinta acorrentado àquela base geográfica. Com o representado dele. E ele sabe que se ele se afastar muito do pensamento médio, não volta. Ele não volta. E você sabe que o político, a maioria dos políticos querem, e eu não acho isso ruim, eu acho isso uma coisa legítima, é se reeleger. Né? Agora, vamos nos reeleger com base em boas obras, em boas causas. Né? Então, fica um trabalho futuramente, quem sabe para constituinte, remodelar o nosso sistema eleitoral, porque a representação no Brasil, do jeito que está muito avacalhada. Eu também acho. Tem uma coisa também que, como estudioso da segurança, a gente percebe. O desenho do Estado. Então, eu não entendia muito lá atrás quando algumas pessoas, principalmente os sociais-democratas na Alemanha, o welfare state lá na Suécia e tal, que dizia que o Estado tem que ser circunscrito às atividades próprias do Estado. Que aí vem o liberalismo. Que é tão combatido pelos... Que limita a intervenção do Estado. Exatamente. Né? É isso aí. Então, hoje, o Brasil, dentro desse processo de gestão operacional do Estado e a gestão pública e a gestão política da nação, a gente vê uma coisa muito complicada. O Estado faz tudo. Aquilo que era a obrigação dele fazer, ele não faz. Falha principalmente na obrigação maior, que é a segurança pública, né? Educação, saúde, segurança e justiça. Para mim, são os pilares, né? Pilares da cidadania, das funções de Estado. É isso aí. Junto isso aqui, a questão penitenciária também, junto com a justiça. Sim. E a gente vê o Estado querendo interferir em tudo. Inclusive aquilo que ele não tem competência. É verdade. Então, eu vejo hoje no Brasil esse modelo do desenho estatal reproduzido nas organizações policiais. O Estado brasileiro tem uma boa formação policial, coisa que pouca gente sabe. É verdade. Nós temos uma Polícia Militar do Distrito Federal que hoje, com 10 mil homens, nós temos aproximadamente 350 mestres e doutores. Pessoas preparadas, não é? Preparadas. Todo integrante da Polícia Militar do Distrito Federal tem nível superior. Tem que ser nível superior. Mesmo soldado, né? Soldado, todo mundo. Todo mundo. E você vê que o Estado
não coloca a ferramenta na mão dessas pessoas que são formadas com requintes Até de sofisticação. de sofisticação, Né? Uhum. para ele desenvolver uma atividade. É. Ele não tem tecnologia, ele não tem inteligência, ele não tem formação de gestão, porque aqui o pessoal é formado para ser policial, não gestor. Sim. Aí coloca ele para ser gestor, aí ele começa a fazer coisa fora do figurino e começa os tribunais de conta, o Ministério Público, a imprensa, começa a atacar. É isso mesmo. De forma indevida. Então, o próprio Estado coloca disfuncionalidade dentro das instituições policiais. É isso aí. Não especializa. O mundo hoje vive dentro de um processo de especialização. Com o avanço da ciência e da tecnologia, não tem mais volta. Então, eu quero que você me faça uma análise dentro do espectro daquilo que é seu conhecimento, sobre essa questão dessa disfuncionalidade do próprio Estado brasileiro. Wellington, o nosso Estado, ele tem origem, você sabe muito bem, você também estudou isso, uma origem patrimonialista, né? Quer dizer, isso veio lá das caravelas, veio de Portugal. Do jesuíta. Entendeu? Então, quer dizer, no patrimonialismo não existe uma fronteira nítida entre o público e o privado. Então, há uma tendência de muitas das nossas autoridades a considerarem, como nós estamos falando, a autoridade se considerar maior que o cargo, né? Maior que a instituição, mais importante, né? Do que as regras. Então, para a gente fazer a transição do patrimonialismo, né, para um liberalismo saudável e antenado com as necessidades sociais, culturais do mundo moderno, não é também aquele liberalismo lá do tempo da Revolução Industrial, né, porque tudo evolui, né? A gente precisa ter oportunidades, multiplicar oportunidades como essa que nós estamos sendo aqui, de esclarecer o cidadão. Usar os meios de comunicação com segurança e com vontade de transmitir, de abrir a caixa preta, né? Das leis, das instituições, dos códigos. Desenhos, né? Corretos. Mostrar isso para as pessoas. E como você falou, mostrar como é que todos nós somos responsáveis, né? Porque veja só uma coisa, falando aqui de uma área que é a tua especialidade, a segurança pública. Você vê naquelas comunidades mais devastadas pelo crime um número enorme de adolescentes, sobretudo rapazes, né? Moças também, mas sobretudo rapazes, cuja vida é ceifada antes mesmo de chegar à idade adulta, né? Você veja como aquelas mães sofrem. O pai também, mas o pai a gente sabe que nem sempre está muito presente, né? O pai já está no mundo. A mãe sofre muito, Então eu diria para você o seguinte: como fazer uma política de segurança pública sem a gente ouvir as mães, sem trazer as mães para o nosso lado, para elas participarem e colaborarem conosco. A polícia não é inimiga da comunidade, pelo contrário. Protetora dela. É protetora da comunidade. Cúmplice. Entendeu? Então, a gente precisa desfazer todos esses mal-entendidos, né, para que, com envolvimento comunitário, com inteligência, né, com gestão, né, a gente, então, com tecnologia, a gente consiga vencer esses impasses. Porque eu diria uma coisa para você, Edson. Você não resolve nem o problema do crescimento econômico sem segurança. Porque a falta de segurança deprime econômica e socialmente vastas áreas do território brasileiro. O Rio de Janeiro está aí, é o maior exemplo. Eu ainda morava no Rio de Janeiro, sou carioca, eu ainda morava lá há pouco tempo antes de vir para Brasília, quando eu percebi todos os bancos do centro da cidade mudarem suas sedes para São Paulo. Mudaram para São Paulo, né? O Rio de Janeiro, que tinha um setor financeiro respeitável, acabou. Aquilo ali acabou. Por quê? Insegurança. E outros setores foram caindo, que nem dominós. Hoje, o centro do Rio, por exemplo,
você tem uma queda vertiginosa dos preços dos aluguéis comerciais, porque o centro da cidade do Rio virou uma terra de ninguém, um imenso dormitório de mendigos a céu aberto, uma população, né, desassistida e sem uma política pública para isso, né? E o centro da cidade do Rio, que é uma das coisas mais bonitas, né, Biblioteca Nacional, né, o Teatro Municipal, aquilo ali tem entregas baratas e entrega à criminalidade. Uhum. Então, é de se pensar isso, viu, Elton? E é preciso, como você diz, trazer o cidadão para dentro dessa equação, né? O cidadão é responsável. O cidadão, o pai, a mãe, eles devem fazer valer, tá certo, as suas preocupações perante os conselhos escolares, perante os diretores das escolas, né? Sempre que tiver eleição de conselho tutelar, as pessoas devem participar, as pessoas devem demonstrar curiosidade, não é? Por quem está concorrendo, para saber apoiar os melhores candidatos. Eu vou resumir a minha filosofia da seguinte maneira. Existe um legado muito interessante da doutrina social da Igreja Católica, da democracia cristã, né, que se aplica praticamente a tudo, independentemente da religião da pessoa, né, que é a filosofia da subsidiariedade, que é a seguinte: não faça nada ao município que a comunidade não possa fazer por sua conta. Não faça nada ao Estado que o município pode fazer. E não faça nada ao governo federal se o Estado pode fazer, né? É como você falou. Caso contrário, você gira uma hipertrofia dessas funções, o Estado se metendo em tudo, até no que ele não deve, principalmente no que ele não deve, não é? E o cidadão insatisfeito, porque vê que os seus impostos cada vez mais altos estão sendo jogados ralo abaixo. Você falou uma coisa agora que isso sempre foi uma preocupação minha. A administração pública no Brasil ela é invertida. O poder maior está na União e não nos municípios. Que é onde a pessoa vive, né? É onde a pessoa vive. E agora, com essa reforma tributária, é que a coisa complicou, porque tirou-se poder. Criou-se um conselho que a gente não sabe bem como é que vai funcionar. Do prefeito, do gestor, que é o responsável direto por aquele local, e deu para alguém que nem lá vive. E detalhe... E os critérios são subjetivos. São subjetivos e assim, é aquela história, né? Entrega-se isso a uma tecnocracia que não é eleita, né? Então não tem responsabilidade para com o cidadão. Paulo, você falou um negócio agora e eu achei interessante. Eu estava vendo esses dias um vídeo antigo do Zé Disseu. Sim. Lá naquela época, o Zé Disseu falava que o Supremo Tribunal não é um poder, o Judiciário não é um poder, são órgãos. Porque sequer eles foram eleitos, porque o poder emana do povo e é exercido para o povo. O que você acha dessa afirmação de alguém da esquerda? Olha, veja só, eu concordo nesse ponto de que como esses órgãos, Procuradoria-Geral da República, o Supremo, não são eletivos, eles precisam, formalmente, eles passam pelo escrutínio dos representantes eleitos. Por exemplo, são as sabatinas, né? Agora, Wellington, você compara a sabatina no Congresso americano com a do Congresso brasileiro? É outra história. É outra história. Lá nos Estados Unidos, se o sujeito é um senador governista, quer dizer, se o partido dele estiver no poder na Casa Branca naquele momento, ele se obriga a ser mais cobrador ainda, para mostrar que ele é independente da Casa Branca, que ele é independente do Executivo, e está lá para cumprir o seu papel de fiscalizador. Aqui parece um puxadinho do outro. Exatamente. E essas audiências, né, de sabatina
Parece aquela história da escola pagou, passou. Né? É muito raro o sujeito ser reprovado, porque tudo é conchavado, tudo é muito costurado e tal, e o cidadão fica chupando o dedo olhando de fora. Eu estava vendo hoje, isso aqui é um vídeo que eu recebi que uma facção criminosa aí jogou um salve, como eles falam, Um salve. para os seus seguidores que estão fora das prisões assassinarem policiais. E uma ação lá no Paraná, acho que em Maringá. 5 faccionados dessa facção criminosa invadiram a casa de um policial para matar o policial. Eu não sei, Deus protegeu o policial, ele não estava em casa. Sei. Eles saíram e a polícia já estava seguindo eles, fechou eles e foi um tiroteio, morreram os 5. Logo em seguida eu vi um outro vídeo, um jornalista criticando a ação da polícia que os marginais sequer tiveram a chance de revidar. Imagine se tivessem, né? Quer dizer, eu fico assim preocupadíssimo. Uma inversão total de Primeiro valores. o seguinte, a criminalidade no Brasil, o crime organizado, dito organizado, está tão poderoso que ele agora dita sentença de morte para policiais. O cara lá dentro da cadeia manda para fora e os caras lá fazem. Ele legisla, né? Exatamente. Ele legisla. E a mídia, quando vai noticiar, é a favor do marginal. Eu vejo no comportamento da mídia americana, da mídia europeia e a mídia asiática, principalmente no Japão e Coreia, não noticia coisas dessa natureza. E com esse viés, né? Exatamente. E lá, sequer o nome fala, é proibido. Sim. Porque o suspeito fez isso, a polícia fez isso, a não ser quanto é aqueles crimes associados a racismo, que aí a imprensa americana vai em cima, aquele dos Blacks, Lives Matter, né? Isso. Faz aquele escarcéu, tal, aquela rebelião toda na América, e eles dão uma certa conotação mais ativista. Sim. Quando não é assim, não existe divulgação. Então, no Brasil, você cria idolatria ao crime. Nas comunidades vulneráveis, principalmente no Rio, os caras andando... A divulgação alimenta né? O ego da criminalidade. Isso coloca em risco a democracia, a cidadania, tudo. Sim, não tenha dúvida. O que fazer dentro do campo, não só da segurança, mas do campo político-institucional? Wellington, como está tudo invertido, esses valores são todos invertidos, como nós estamos vendo aqui, você percebe já uma certa reação da sociedade, né? A sociedade brasileira, qualquer pesquisa que você faça hoje, faz sérias restrições à comunicação social. Faz sérias restrições. Comentários tipo assim, não dá para acreditar em tudo que a TV fala, não dá para acreditar em tudo que o rádio diz, não dá para acreditar aquilo que o jornalista escreve no jornal. Isso é ruim porque, assim, sem meios de comunicação fortes e respeitados, você não tem democracia. Sociedade informada. Não é? Você não tem. Mas isso está acontecendo. Agora, a coisa que realmente me preocupa é que aquele movimento permanente de reprodução disso daí, a cada nova turma de bacharéis em comunicação que se formam, que vão trabalhar nas redações, né? Isso aí se multiplica. Isso aí se multiplica. Vem do processo de Paulo Freire. Lá atrás. Tem uma coisa que é interessante, principalmente na Europa. A Holanda foi um dos primeiros países do mundo a legalizar o uso da cannabis sativa, a maconha. Suécia, Canadá, alguns estados americanos. Alguns estados americanos, e são os principais. Sim.
E naquela época eu me lembro que, principalmente na Holanda, que eu acompanhei mais de perto, que aquilo me despertou como estava sendo feito aquilo, o próprio Estado holandês começou a planejar a produção de cannabis. Estatizou. Quando o cidadão dependente fosse lá pegar, não ia ficar dependente do crime organizado. Sim, sim. No Brasil, nós temos agora a questão do Supremo tentando legalizar o uso da maconha. Mas quem vai fornecer para ele vai continuar sendo o traficante. Claro. Isso não mostra a clara disposição da Corte Suprema do Brasil em criar uma reserva de mercado para o crime organizado? Olha, eu não sei se é a intenção deles. A outra questão, mas se não for, está mostrando. Está mostrando. Na prática... A outra questão é o seguinte, você matar um pássaro que está em extinção, sim, você pega 5, 6 anos de prisão em regime fechado. Mas você mata um feto com 12 meses ou 12 semanas de gestação e tá tudo ok. Isso é poder discricionário da mulher sobre o corpo dela. Isso é um absurdo. O que é que você entende, analisando dentro do processo da política, da praxis política, o que é que isso determina, o que não determina, e como a gente deve ensinar o cidadão a ficar isento dessas questões? Wellington, isso acontece porque dá-se, a nossa sociedade dá poder demais sem fiscalizar a tecnocracia. Você sabe que o aborto ele não é formalmente legalizado no Brasil, mas existe uma nota técnica do Ministério da Saúde especificando as condições em que ele deve ser praticado, não é? Então veja só uma coisa. Por que é assim? Porque se isso fosse submetido aos representantes do cidadão, por maiores que sejam as distorções da representação que a gente já viu aqui, né? Isso não passa no Congresso Nacional. Por quê? Porque vai contra a consciência da maioria dos brasileiros. Não é? O que os brasileiros precisam é retomar de volta o seu poder, a sua autoridade, não é? O seu mando sobre os seus representantes. Porque é isso que está acontecendo. Esses poderes estão sendo subtraídos do cidadão por uma tecnocracia que se julga iluminada. Então, não, nós temos que... O próprio ministro Barroso já falou isso, né? Falou assim, não, nós somos uma vanguarda iluminista, né? Agora, eu quero saber se isso... Quantos votos ele tem, né? Porque se ele quisesse ser uma vanguarda iluminista, o que ele deveria fazer é se candidatar. E ver até que ponto as propostas dele são populares ou não. Se ele é eleito ou não, né? Mas, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a retomada pelo cidadão dos seus direitos, sobretudo do seu direito de obrigar o seu representante a fazer o que a maioria deseja. Você vê isso aí a curto, a médio ou a longo prazo? Olha, no momento, Wellington, a gente está experimentando, depois aí de uma eleição presidencial que a gente, no mínimo, lança dúvidas sobre ela porque o voto não é auditado. Eu acredito o seguinte, quanto mais polarizada está uma sociedade, maior obrigação do poder em mostrar para cada um como é que você votou. Tá? Então se me pergunta, o Lula ganhou a eleição, o Bolsonaro perdeu? Eu vou dizer assim, não sei porque o meu voto não é auditado. O que eu sei é que houve um grande trabalho por parte de meios de comunicação, por parte de instâncias superiores do judiciário, de prejudicar o Bolsonaro e ajudar o Lula. Isso para mim está claro. Então, nesse momento, a curto prazo, como a gente está falando, eu acho que nós estamos, digamos assim, na defensiva. Mas como a sociedade brasileira está dispersando e como o sentimento da sociedade brasileira, né,
é conservador, né? Eu acredito que a médio e longo prazo nós vamos vencer. Oxalá, tomara. É isso aí, tomara. Eu vejo o seguinte: nós temos uma questão complicadíssima instalada na sociedade brasileira. O que é mais importante? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Quem vem primeiro, quem vem depois. Por quê? Porque isso impacta diretamente na segurança pública. Claro, claro. Uma sociedade onde o pai de família não tem como alimentar seu filho, ele vai buscar outros meios. Não tenha dúvida. Numa sociedade onde a desigualdade de oportunidade, não é De resultado. de resultado, É de oportunidade. de oportunidade, ela tem um gap ou preconceituoso ou operativo. Porque a escola não funciona, a escola Exatamente. pública não funciona direito. Então, isso demora a se equacionar no Brasil, ou você também vê isso como um processo ainda mais lento? Eu vejo isso como um processo lento, mas para o qual eu vejo também como indispensável esse papo franco do tipo que nós estamos batendo aqui, sabe? Porque à medida que as pessoas vão se esclarecendo, elas podem se tornar mais cobradoras, podem se tornar mais protagonistas, participantes do seu futuro, do seu destino. Tem muita coisa errada, E é importante que as pessoas percebam que a mudança precisa partir delas. Parar de eleger pessoas que não estão dispostas a resolver esses problemas, não é? Eu acho que o caminho, primeiro, é esse esclarecimento, que nem todos os meios de comunicação praticam, mas que nós, nos espaços que nós conseguimos conquistar, como aqui e agora, a gente consegue. A gente, né? Eu sou muito observador da visão americana de autodefesa. Sim, sim. Da sociedade, do cidadão. É isso aí. Eu vejo no mundo um exemplo de um país como a Suíça, que é o país mais armado do mundo. Do mundo, exatamente. Todo adulto tem a sua arma lá guardada em casa, a sua munição, e é uma das menores taxas de criminalidade do mundo. Você acha que o cidadão tem direito à autodefesa, ou que, uma vez possibilitado que a cidadania tenha acesso à sua autodefesa, isso vai desaguar inevitavelmente em criminalidade ou não? Bom, para começo de conversa, quem mata não é a arma, são as pessoas que estão operando a arma, né? Então, isso, obviamente, exige uma evolução, né, do processo de educação, de informação. Agora, o que você falou muito bem do caso da Suíça. Lá, a Suíça é um país que se manteve neutro a vida toda, porque nem Hitler teve coragem de se meter a besta com eles ali. Porque eles sabiam que em cada casa de família havia uma arma e que as pessoas iam usar isso contra o invasor. Nikita Khrushchev uma vez perguntado por que a Rússia, na época da guerra, não invade os Estados Unidos. Você conhece o tamanho do exército americano? Aí o general disse, 700 mil, 1 milhão de homens. Cada casa de cada cidadão americano tem arma. É isso aí. E você tem mais 200 milhões, que é o tamanho do exército americano. É isso aí. É isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. E olha, uma coisa interessante. Lá, eu tenho o meu enteado e minha neta vivem lá, nos Estados Unidos. Meu enteado está lá há mais de 20 anos. Então ele fala que o bandido, ele percebe que numa vizinhança, quando as casas têm a bandeira americana, ali dentro daquela casa tem pelo menos uma arma. Tem pelo menos uma arma. E que isso é um dissuasor muito eficaz contra o crime, né? Não, teve agora nessa questão do levante daquele cara nos Estados Unidos, o ano retrasado, o ano passado, mataram um negro. Sim. E o
Black Lives Matter, Aham. estava gerando uma confusão total. Aham. No último dia, no último ano do governo Trump. Sim. E tem uma cidade que se levantou. Se vier para cá, a gente vai enfrentar. Aí eles não foram. Exatamente, pô. Exatamente. Teve o caso daquela cidade que o prefeito deu uma ordem para recolher as armas. A população todinha foi armada até os dentes para frente da prefeitura, vinha tomar. Desobediência civil em massa, né? Wellington, nós estávamos falando sobre essas questões, né? Eu estava lembrando aqui que Martin Luther King defendia a igualdade de oportunidades, não a igualdade de resultados. Naquele famoso discurso dele de 1963, Eu Tenho um Sonho, ele dizia o seguinte, uma das frases... Lá em Memphis, né? Não, que ele fez em Washington. Aquilo aí foi uma marcha sobre o Washington. Ali, e aquela em frente de Memphis, lá daquele... quer dizer, foi em Selma, Alabama também. O movimento foi crescendo. Então, em 63, esse movimento já estava robusto, e ele fez aquele famoso discurso em Washington, quando ele diz o seguinte, que eu tenho sonho, né? Eu sonho que meus filhos sejam respeitados e reconhecidos não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Que profundidade. Não é? Então, assim, essas políticas que eu considero racialistas, né, e que dizem que são políticas aí visando alcançar a igualdade, essa coisa toda, elas, na verdade, roubam aquilo que há de mais sagrado no indivíduo, que é a sua iniciativa. Autodeterminação. Não é? A sua autodeterminação. E tratam todo mundo como se fosse uma coisa só. Então, assim, os negros são apenas uma coletividade, sem rosto, né? O indígena, a mesma coisa. Ora, nós sabemos aqui que houve indígenas que, na mudança do governo Bolsonaro para o governo Lula, reclamaram muito porque eles estavam cultivando, às vezes, roças mecanizadas. Lá em Mato Grosso, eu soube de um caso assim. Principalmente lá no norte. Né? E que a FUNAI, eles sabiam que a FUNAI ia criar problemas para eles. Ia criar problemas para eles com a mudança de governo e com a mudança de mentalidade. Teve o debate agora na Câmara com a Marina e aquela índia Civil Ayampi. Que ela deu um banho, né? Ali ela acabou. Ela deu um banho. Vá lá para a Copa e diga que eu quero ter a mesma oportunidade de ter saneamento. Que eu possa cultivar a minha terra, porque vocês querem que a gente só ande com arco e flecha. É isso mesmo. Você vê nos Estados Unidos, os indígenas donos de cassinos, de hotéis. Olha que maravilha. Eles vivem independente, não recebem esmola de ninguém. Não precisa, pô. Não precisa, exatamente. Né? E aqui você vê muita gente, mais uma vez, fruto dessa educação torta, desse Paulo Freireanismo aí que impera em todos os níveis do ensino, as pessoas querendo cultivar o índio como se o índio fosse um animal de zoológico ou de reserva florestal. São seres humanos e são brasileiros como nós. Só falta colocar na jaula. É verdade. Agora, quer dizer, o sujeito melhorar de vida não pode. Não pode. Pode nem ter internet. Então você veja, é uma questão que se coloca de uma maneira muito cristalina. Como é que você não vai querer que o outro tenha o mesmo direito que você exige para você? Alguma coisa está errada. Professor, está chegando aí ao nosso tempo de... Aquilo que é bom dura... Passa rápido, né? Passa rápido. Nossa conversa foi muito interessante, muito válida, porque nós abordamos aspectos da segurança pública que é desconhecido da maioria do nosso povo. Quanta coisa está envolvida, né, envolvida, quanta coisa. Então ele só perde tempo em criticar a polícia, criticar isso, criticar aquilo, quando na verdade ele tem que fazer uma crítica do Estado brasileiro e da sociedade brasileira como um todo. É isso mesmo. Porque nós temos ilhas de excelência. Isso, temos. Então, caímos agora no absurdo... Polícia do DF é uma delas. Caímos agora no absurdo de estar penalizando a instituição Polícia Militar do Distrito Federal por causa do 8 de janeiro. Absurdo. Como se a polícia tivesse viabilizado um golpe de Estado onde não tinha 2.000 pessoas que invadiram, depredaram e disseram que aquilo foi um golpe de Estado.
Então eu pergunto aos nossos magistrados que estão trabalhando nessa perspectiva, que golpe de Estado que foi dado sem nenhuma arma? Que golpe de Estado que foi dado quando o que houve foi uma baderna, uma depredação de patrimônio público? Que é errado, deve ser punido. Que deve não ser nessa punido. perspectiva. É isso aí. É isso aí. Você Agora, criar uma narrativa, impor e penas duríssimas, 18, 14 anos. e outra coisa, Wellington, você nota que depredação não é do perfil das manifestações conservadoras. Não. Black Bloc, tudo é do lado de lá, né? A gente sabe que... Tanto que eu digo assim, escuta, aquelas senhoras, mães, avós de família que estavam acampadas na frente do QG do Exército, qual era a arma delas? A tesourinha de unha? Lixa de unha? Bíblia. A Bíblia? Então algo está profundamente errado aí. Então eu estou vendo o processo político denegrindo uma instituição que deveria ser elogiada. Houve erros? Sem dúvida, Houve. sem dúvida. Vamos consertar os erros, mas não denegrir e espezinhar uma instituição que a única coisa que ela faz é proteger o cidadão e a sociedade. É isso mesmo. Professor, eu lhe digo professor porque toda vez que eu converso com você, é como se eu estivesse tendo uma aula lá naquele banco do Impol lá. Lá da UNB. Da UNB. Uhum. E é interessante a sua clareza, a sua simplicidade, o seu linguajar que é fácil, é compreensível. O outro que é parecido com você é o Ricardo. Ricardo Caldas já esteve aqui, já inclusive. teve aqui. Né? Que coisa Foi boa. elogiadíssima Coisa boa. O episódio dele. Ótimo. Então, por quê? Porque a gente está trazendo um projeto de podcast para a segurança pública falando de tudo para que a gente tenha uma polícia melhor. E não falando da polícia para que a gente não tenha segurança. Exato. É isso aí. Criticando a polícia para a gente não ter segurança. Uhum. Então eu agradeço o seu atendimento ao nosso convite. Esperamos mais tarde achar outra brecha na sua agenda e a gente voltar a conversar. Eu gostaria até do próximo estar vindo junto com o Ricardo. Fazemos aqui um trio, né? Trio, Isso. Seria bom, seria ótimo. Então eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. E dizer que foi excepcional para o nosso público, para a nossa audiência, essa conversa, porque dentro do conhecimento que você tem, do perfil técnico acadêmico, poucas pessoas hoje têm o escopo e o estofo para estar aqui tendo essa conversa tão importante com a nossa audiência. Obrigado. Eu que agradeço, uma honra para mim, viu, Edson? E um prazer rever um velho e querido amigo que é você. Um abraço, obrigado, até a próxima. Até a próxima.